E aí pessoal, tudo bem? O que cai no exame de ordem. Neste programa vamos falar sobre a importância do direito constitucional, apontando os tópicos que você obrigatoriamente deve conhecer para conseguir um bom desempenho na primeira fase. Já ouvi de vários alunos: Antônio, eu entendo a importância do direito constitucional, eu sei que é uma matéria muito relevante, vou ser aprovado, estou lendo a Constituição inteira. Não, pare, não é esse o caminho. A gente não precisa ler a Constituição inteira. Não é tudo do texto constitucional que cai. Na verdade, é uma pequena parte, na minha opinião, do texto constitucional que é cobrado. Analisando todas as questões de direito constitucional já feitas pela banca FGV, você pode considerar para a sua aprovação os seguintes blocos de artigo. Primeiro, Poder Executivo. Na parte de Poder Executivo, nós teremos do artigo 76 até o artigo 86 para ler. É a parte do Presidente da República com atribuições, responsabilidade, eleição, posse, substituição e sucessão. Não é muita coisa. Vejam, estamos falando aí de 10 artigos. Poder Legislativo, você vai pegar a parte de processo legislativo, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional e medida provisória. E tudo isso você vai encontrar no artigo 60, que é a emenda, 62, medida provisória. Do 64 até o 67, você vai encontrar as disposições da lei ordinária e da lei complementar. Repare, então, que são poucos os tópicos, concorda comigo? Lá no Legislativo, você ainda tem que considerar o 53, que trabalha com as prerrogativas que os parlamentares têm. E hoje eu recomendo a leitura também dos 54, 55 e 56, que dispõe sobre os impedimentos para os parlamentares, perda de mandato e assim por diante. Poder Judiciário é um outro ponto para sua aprovação. A parte de judiciário na Constituição vai do artigo 92 até o 126, mas o que cai no exame de ordem normalmente é o 102 e o 105, competências do Supremo e do STJ, cai a súmula vinculante, 103A, CNJ 103B, artigo 94, que fala do 5º Constitucional, e 95 com as garantias e impedimentos dos membros do Poder Judiciário. Vai anotando. O 97, relevantíssimo, na parte de controle de constitucionalidade, contudo. Aí a gente pode passar para a organização do Estado brasileiro. E aí um primeiro artigo para ler é o 18, que fala sobre a República Federativa do Brasil, a união indissolúvel dos entes federativos, como se criam estados, como se criam municípios, tudo isso cai e está lá no artigo 18, um único artigo. Um tópico que incomoda um pouco os estudantes é o tópico das competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas eu recomendo que você leia nessa ordem o artigo 30, competências dos municípios, o artigo 23 e 24, competências comuns e concorrentes, dá uma olhada no artigo 25, que fala que o Estado tem competência residual e todo o resto acaba caindo na competência da União. Lá nas minhas aulas eu abordo uma forma bem inteligente de você levar para a prova, de forma memorizada, praticamente toda esta pleiade de artigos, tá bom? E incisos, são 94 no total. E a gente não precisa necessariamente decorar, a gente precisa compreender, e é o que eu costumo fazer nas minhas aulas. Mas além dessa parte de organização do Estado, também é importantíssimo considerarmos o controle de constitucionalidade. O controle, não há necessariamente artigos na Constituição discorrendo sobre eles. Por quê? Porque o controle é uma técnica, né? Há pouca coisa na Constituição sobre controle. Há lá o cabimento da ADI, da ADC, os legitimados para a propositura das ações, mas há, contudo, algumas leis esparsas que você deve conhecer, a 9868 e a 9882. Essas duas leis disciplinam o cabimento da ADI, ADC, ADPF, ADO e ADI interventiva. Parece muito, mas somando aí a gente tem 50 artigos nessas duas leis, se muito. Tá bom? Se muito. Agora, claro, você tem que entender os temas e pensar de forma a resolver problemas lá na sua prova. Também, galera, a parte de nacionalidade é legal, cai muito, a FGV ama de paixão, e para nossa alegria, a parte de nacionalidade está no artigo, o 12. Assim como os direitos políticos, no ano de 2018 é importante considerá-los porque eles estão aí, nós teremos eleições em 2018, e aí o artigo 14 e 15, eles vêm muito a calhar numa cobrança agora. Antônio, o artigo 5º cai bastante, cai muito. Parte de remédios constitucionais, é um artigo só, repleto contudo de incisos, mas que a gente intuitivamente também consegue pensar e consegue responder com tranquilidade as questões.
Basicamente, são esses os tópicos. A banca, no último ano, 2017, 2016 para cá, ela começou a dar uma investida na parte de fiscalização das contas, né, poder legislativo em sua função típica de controlar o executivo. Então vale a pena também dar uma olhada no artigo 71 e 73 e 74 da Constituição, que vão falar um pouco sobre o Tribunal de Contas, o controle das contas. Há algumas questões falando sobre ordem social, ordem econômica e financeira, que é aquela parte lá do final da Constituição, principalmente a ordem social, que se divide em seguridade social, que se divide em educação, cultura, desporto, saúde, previdência e por aí vai, né? Claro, você pode dar uma lida nessa parte da Constituição, concentrando-se nos primeiros artigos de cada um desses capítulos, que versam sobre educação, saúde, cultura e assim por diante. Não leia querendo decorar aquilo ali, não é a ideia, mas leia para saber mais ou menos qual é a preocupação da Constituição com esses valores, tá legal? Compreendendo esses assuntos bem, você vai para a prova com segurança, com segurança. Basicamente, todos os temas foram distribuídos ao longo de todas as provas feitas pela FGV, com exceção do 23º exame de ordem, que deu uma surtada e no direito constitucional cobrou tópicos que não entravam ordinariamente. Mas eu tenho para mim que estes são os principais assuntos. Na sequência, vamos trazer novas impressões de outras matérias e vai por mim que seguir este canal é relevante para a sua aprovação. Obrigado, galera. Sucesso, tudo de bom. Nos vemos por aí.